Olá, o programa Análise Direta já está no ar. Eu sou a Renata Admiral com mais uma entrevista hoje, daqui dos estúdios da HIT São Paulo. O meu convidado vem falar hoje sobre o universo do empreendedorismo e as atitudes reais que devem ser tomadas para alavancar o seu negócio. Ele está lançando o livro Faça Seu Negócio Decolar e conta histórias de empreendedores reais, cases de inspiração e, claro, um pouquinho da trajetória dele pra gente, né? Ele abriu uma startup de escola de voo, a Morini Air, e pretende faturar 5 milhões de reais no ano que vem. Olha que legal. Então, para conversar comigo, eu recebo aqui o escritor e empreendedor Fabrício Morini. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Tudo bem contigo? Muito bem, feliz de estar aqui contigo hoje, num dia que é tão importante para nós empreendedores, né? Exatamente. Hoje é dia do empreendedor, né? Olha só quantas pessoas estão aí comemorando e quantas estão pensando em entrar num bom negócio, né? E você sabe que é interessante, que me parece curioso e interessante que no mês de outubro tenha esse dia do empreendedor, porque acho que quando a gente quer saber o futuro de algo, a gente tem que olhar para o passado. E no dia 23 de outubro, foi o dia que o voo do Santos Dumont, o 14 bis, levantou o voo, né? Decolou lá em Paris. E é tão curioso, né? Nós brasileiros sermos tão empreendedores e sabermos tão pouco da nossa história. Então me parece que tem aí um conjunto nesse caldeirão muito interessante. Não, com certeza. Você já falou aí do Santos Dumont, já falou do dia 23 de outubro. Então, antes da gente falar do livro, tudo, entrar um pouquinho nessa parte de empreendedorismo, eu quero saber sobre você. Você sempre gostou de aviões? Eu acho que todo ser humano, todo homem gosta de aviões. Eu acho que as pessoas não conseguem ficar indiferente a um avião. Ou elas têm medo, ou elas amam, ou elas têm ódio. Sim. Mas as emoções afloram quando se trata do tema do avião. Sobretudo pela história, né? Novamente, como criadores, nós brasileiros como criadores do avião, né? Do princípio. E depois passando por tantas outras fases, né? Do poder aéreo, da evolução aérea e tudo mais, até bater um pouquinho lá em mim, tão pequeno nessa história, né? O mercado da aviação sempre me chamou muito a atenção, sobretudo porque o Brasil é um país de dimensões intercontinentais. Sim. E poderia me arriscar em dizer quase ou absolutamente nada atendido nesse setor. Seja como instrução, seja com todas, embora haver mais de 3, 4 companhias aéreas disputando o mercado, ainda falta muito a ser feito, principalmente na aviação regional. Há uns 3, 4 anos atrás a gente teve algum princípio que seria movimentado, essa área não foi. Eu sempre me inclinei muito, e o interesse pelos aviões veio de esperar o meu pai no aeroporto. As pessoas me perguntam muito isso, mas porque geralmente quem é da aviação tem um apadrinhado, conhece alguém, né, que se inspirou e tudo mais. E eu tenho 2 pontas nessa história. A primeira é de ficar esperando meu pai no aeroporto, então, quando ele vinha trabalhar aqui em São Paulo. Tá. E aí a minha mãe nos levava lá para o aeroporto, aí a gente ficava esperando o papai retornar para casa. Aquilo era muito, muito bacana, e aquilo me inspirou muito, né? Muito lúdico assim em mim. E depois foi ter conhecido lá em 2013 o nosso segundo, ou talvez até primeiro, também em conjunto com o Santos Dumont, na minha ótica, haver conhecido o seu Osiris Silva, fundador da Embraer, a quem eu tenho um nobre carinho e respeito, admiração. Estou trabalhando hoje num outro projeto em Minas Gerais para a criação de uma universidade de excelência nesse ponto, com o nome dele, que eu fui abençoado em ter. Então ele também. Então foi essas duas situações realmente me alavancaram muito, me dão forças para continuar, porque também a gente não pode deixar de lembrar que num país como o nosso, quanto difícil é empreender. Com certeza. Eu quero entender, então, um pouco como que você fez esse casamento com sua paixão pelos aviões, com o seu empreendedorismo, com o seu negócio e com o livro que você está lançando também neste mês aqui, que também tem essa data significativa, claro, por causa do 23 de outubro. Né? Claro. 101 anos do voo de Santos Dumont, do 14 bis. Olha, o próprio Osiris, nos nossos encontros, ele uma certa feita, ele me deu mais um dos tantos nobres conselhos que eu já recebi dele,
Ele me disse que sonhar não tem custo, mas pode ter preço. Eu acho que nós empreendedores, porque nós não temos preparação nenhuma para ser empreendedor. Não existe isso. Não tem uma base, né? A gente não cresce dentro desse universo. Não tem e também não vou responsabilizar ninguém por isso. Eu não sei se deveria ter. Talvez o fato de não ter é o que realmente nos instiga. Sim. Né? Mas o ponto é que, como nós não temos preparação nenhuma, então nós empreendedores acabamos, num linguajar popular, matando a bola no peito, indo à frente, tentando sobressair sobre os tantos percalços, burocracias. Eu costumo ouvir muito, também como conselheiro de empresa, eu costumo ouvir muito, vamos vender. Isso é uma coisa prática, porque acho que remete a dinheiro, entra dinheiro no caixa, sai dinheiro, né? Parece ter um fluxo aí. Quando na verdade vender é apenas uma parte do processo. Você tem tantas outras coisas para serem feitas. E com certeza um dos segredos de empreender é estar cercado, estar reunido de pessoas competentes. Sim. Você ser humilde o suficiente para reconhecer coisas que você não consegue fazer e delegar isso. Delegar essas tarefas que você não consegue executar, realizar, para as pessoas que têm competência para fazê-lo. Então, no seu ponto de vista, empreender não é algo solitário, né? Tem um conjunto ali para fazer com que dê certo. Sem dúvida nenhuma. Toda vez que um empreendedor sozinho está em péssima companhia, está em má companhia. Não existe isso. Um empreendedor ele não se faz sozinho. Existe sim, e é natural que na nossa cultura ocidental exista isso, a jornada do herói. Porque só o Fabrício está aqui hoje sendo entrevistado por você. Se tantas pessoas agora mesmo, neste momento, estão lá trabalhando em prol do Fabrício. Então, inclusive, já deixar uma mensagem de otimismo e de agradecimento. Tá? Para que o Fabrício aconteça, para que as maluquices do Fabrício existam, existe um bocado de pessoas trabalhando atrás de mim para que as coisas sejam realizadas. Então, qual que é o segredo do sucesso? Tem um segredo? Você acordou, teve uma ideia incrível e foi um sucesso. Como é que foi esse passo a passo? Eu não acredito que exista um segredo do sucesso. Tá. Não acredito nisso. Eu acredito, sim, que uma das coisas que fazem total diferença no caminho do sucesso, no contexto do sucesso, é simplesmente a atitude que você toma em relação às situações que acontecem, principalmente na hora da dificuldade. Tá. Qual é que é a sua atitude frente a uma dificuldade? Isso faz total diferença na vida de um empreendedor. Eu falo muito disso no livro. Tá. Tá? Que você acabou me perguntando como é que aconteceu a história do livro. Né? A história do livro, eu tava almoçando com amigos e tudo mais, e aí sempre rola aquela brincadeira, de, cara, não está na hora de colocar essas histórias num papel? Não está na hora de... Né? E aí você vai ficando calejado como empreendedor. Você diz, mas não adianta só botar uma história no papel. Quem vai querer publicar? Como é que vai vender? Né? Então tem todo um processo lá. Mas eu me relembrei de vários começos, que também é muito importante. Né? Então eu disse, bom, o primeiro passo é botar as histórias no papel, senão nunca vai acontecer. Eu comecei a colocar algumas histórias no papel, umas minhas, outras que eu havia visto, sobretudo também histórias que eu vi em casa, particularmente, porque quando me perguntam, quando é que você começou a empreender? Eu não sei responder essa pergunta, porque na minha ótica eu sempre empreendi. Eu não me lembro de não ter empreendido na minha vida. Sim. Né? Empreendedor é ser, não é ter. Você tem que ter alma de empreendedor. Já assim, nasce empreendedor, claro. Você não se torna, na sua opinião? Não se torna. Não se torna, você nasce. Existe uma chama, algum bichinho que te morde ali no início. Tem um samba do João Nogueira, se não me engano, que fala do poder da criação, né? Uma luz que chega de repente, uma estrela cadente. Então acho que tem isso, tem a inspiração. A inspiração é um fato realmente muito importante para o empreendedor. E eu comecei a colocar as histórias no papel, e depois a editora Gente, belíssima editora Gente, aliás, queria parabenizar eles pelo trabalho, resolveu publicar. Embarcaram na loucura e vamos publicar, isso é bacana, decolaram. Vamos publicar isso, porque isso é muito legal. Inclusive o prefácio é do Osíris, né? O prefácio belíssimo, onde ele aponta, adiantando um pouquinho, que eu acho que é muito interessante. Acho que
O Osíris, ele tem isso, né? Ele consegue, apesar da idade, porque idade sem conteúdo não significa absolutamente nada, né? E ele é dono da idade e dono da sabedoria dele. E no prefácio ele escreve algo que é muito interessante, os empreendedores devem se focar muito nisso, que é governar a partir de exemplos, né? Então ele cita ali 2, 3 nomes, um deles é o Mahatma Gandhi, que governou, que liderou através do seu exemplo. Hoje nós brasileiros, com tanta falta de exemplo, nenhum exemplo quase. Quase nenhum exemplo, né? Então, governar, o que vai fazer o século XXI se mover, sobretudo quanto aos líderes, vai ser o exemplo. E aí eu também não quero deixar só eu sou um brasileiro fundamentalista e eu não quero deixar só o Brasil sozinho nessa. Por favor. Né? O próprio Estados Unidos passa por uma depressão política profunda quanto ao seu presidente com ideias estapafúrdias. Então, agora mesmo na Alemanha, houve aquele partido que ganhou lá uma parte para, sim, né, sim, com ideias extremamente retrógradas. Com certeza o Osíris tem razão no prefácio quando ele diz que a governança vai se dar, os líderes vão se dar a partir de exemplos. Isso é muito interessante, os empreendedores devem se guiar muito por isso. E o livro, como você mencionou, você conta a história de vários empreendedores, não somente a sua. Então, não é uma biografia. Como que você define, então, essa compilação que você fez? Eu defino da seguinte maneira. São histórias de empreendedores de sucesso e, o mais importante, de empreendedores de insucesso. Porque todo insucesso... eu diria o seguinte para você, Renata. O sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão. Ninguém quer ser pai do fracasso. Né? Ninguém assume a criança. Não existe pai do fracasso. E quando deveria ser... no Brasil nós não temos a cultura de que fracassar é bom, quando deveria ser o contrário. Que a gente aprende com os erros, claro, né? Às vezes nós ganhamos, às vezes nós aprendemos, por mais duro que possa ser a caminhada. Isso eu não imagino tão somente na jornada profissional, mas também na jornada pessoal. Eu não estaria sentado aqui se eu não tivesse fracassado uma série de vezes, com certeza. O fracasso é muito importante, nós não temos essa cultura no Brasil, acho que nós deveríamos ter. Fracassar é importante, desde que você não repita o fracasso, né? Desde que você aprenda com seus erros, né? E o livro conta essas histórias realmente de pessoas que fracassaram, algumas conhecidas, outras não, porque também achei importante trazer isso, os heróis invisíveis, os anônimos, que passam, né? Que às vezes pela nossa vida tantas vezes e não percebemos, porque não damos a atenção devida, né? Você contou quantas histórias você tem nesse livro? Quantas pessoas participaram? Eu acredito que em torno de 15 pessoas. Mas tinha uma porção. O pessoal ficou chateado comigo depois que eu tive que eliminar. Mas vai ficar para um segundo volume. Então já tem o segundo volume garantido. Já faz aí 8 volumes. Viu como é que é o empreendedor? O empreendedor é assim, ele já não tem nada. E o que ele faz? Ele se atira do penhasco e começa a construir o avião. Muito bom. Me diz outra coisa, então. Você disse essas 15 histórias e as outras que você ouviu. O que mais mexeu com você para você contar essas histórias? Algumas histórias você pesquisou, outras as pessoas vieram até você, outras você teve que insistir. Como que foi esse processo? Sobretudo no fracasso, nem todo mundo está preparado para falar tão abertamente sobre isso. Né? Então, assim, nas histórias de fracasso, de insucesso, eu tive mais dificuldade nas que eu ouvi, porque eu contei algumas minhas. Sim. Né? Não tinha que fazer um livro só de fracasso, não dava. Então, assim, eu tive dificuldade de escutar as de fracasso. As pessoas, às vezes, não querem contar, de fato. E aí, para você trazer para um livro, para que você possa ter uma boa escrita e organizar essa ideia, você deve... a informação, você como jornalista, a informação tem que vir muito refinada. Sim. Senão você não consegue passar para o papel. Então, eu tive a maior dificuldade ali, nas histórias de fracasso. Na história de sucesso, no entanto. É claro que quando a gente quer contar a história também, se a gente quer ser mais pavão, né?
E a gente fica melhor ainda aquele sucesso, né? Mas aí eu fui tomado por uma força jornalista tua aí de poder entender o contexto dessas pessoas. Qual foi o passo a passo que elas seguiram. Porque eu queria montar realmente assim, eu até depois escrevi sobre isso em algum momento. Eu falei para o Estadão também em algum momento isso. Eu queria montar as 5 características básicas que um empreendedor tem que ter. E aí algumas ficaram, outras não ficaram. Então as histórias, elas, tanto as de sucesso como as de insucesso, ou histórias normais do dia a dia de um empreendedor, eu tentei sempre observar o contexto dessas histórias. Bom, então segura aí que você falou que tem esses 5 principais aí, passos para o sucesso. Com certeza todo mundo vai querer ouvir, mas a gente daí continua conversando no nosso próximo bloco, tá bom, Já estou ansioso. Eu também, pessoal. Estou aqui conversando, né, com o Fabrício Morini, escritor e empreendedor, hoje falando sobre como fazer o seu negócio decolar, que tem tudo a ver com a paixão dele também pelos aviões. Então, segura aí que a gente já volta. Se você quiser participar aí conosco, entra na nossa fanpage. Nosso Facebook é Programa Análise Direta. Para você acessar o YouTube, Programa Análise Direta também. Se você quiser participar através do WhatsApp, pessoal, super simples, 011 São Paulo, 992247760. Se você está em outro país, coloca o 05511 na frente. Programa Análise Direta já volta. Olá, o programa Análise Direta está de volta. Eu sou a Renata Admiral. Hoje é dia do empreendedor, então já deixo aqui meus parabéns a todos vocês empreendedores ou aqueles que querem empreender. Talvez agora, com este programa, você consiga ter uma luz. Eu converso hoje com o Fabrício Morini, ele é escritor e empreendedor, e a gente está falando um pouquinho de como fazer o seu negócio decolar. Fabrício, saímos aqui do bloco anterior com você falando que tem uns 5 passos ali que você quis reunir no seu livro, que você está lançando agora em outubro. Daqui a pouco a gente vai falar também do livro, que são os principais para o empreendedor. Mas eu sei que você tem uma lista de pelo menos 10 aí. Então, o que você pode dar aí de dica para quem está começando, para quem tem esse bichinho do empreendedorismo, mas ainda não aflorou? Então, eu tenho alguns passos que eu acho que considero que são muito importantes no caminho do empreendedor. E eu trouxe aqui para falar alguns destes passos, né? E eu vou falar aleatoriamente porque eu acho que tem uns que são mais importantes do que o outro. Tá. Né? Com certeza, a não procrastinação. Quando um assunto chega na mesa de um empreendedor, ele tem que resolver. Ele tem que planejar se ele vai demorar alguns dias, se ele vai tomar uma decisão na hora. A tomada de decisão do empreendedor ela é muito importante. Não pode deixar para amanhã. Não pode deixar para amanhã. Sobretudo porque nós empreendedores, nós carregamos um estigma conosco, que é de ser o capitão deste voo, ser o comandante deste voo. Então as pessoas elas estão esperando de nós as ações. Por isso que nós somos empreendedores. Sim. Então ela está buscando, é algo totalmente emocional. Ela vem procurar em nós o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer hoje? Se nós ainda não temos resposta ali. Então. Ou nem que a resposta for dizer o seguinte: vou responder isso em um dia, mas ela está esperando isso. E a não procrastinação, você não pode deixar, você não pode recolher sujeira para debaixo do tapete. Não pode fazer isso. Isso é muito ruim para o empreendedor. Você vai caindo em descrédito. Tá. Então essa com certeza é uma das tarefas, é uma das listagens, uns itens da listagem mais importante. Diga não à procrastinação. Perfeito. Nada de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Tá bom. Depois, a resiliência, que na verdade é uma palavra bem utilizada no nosso atual momento. Sim. Né? Porque parece que realmente está cada dia mais difícil fazer o quê? Fazer tudo. Acho que o nosso mundo está por isso que talvez nós escolhemos caminhos mais fáceis. E acaba que a água sempre corre para o mar. E a gente também parece às vezes acaba sendo água. Então assim, a resiliência ela é muito importante na vida de um empreendedor. Quando a dificuldade bater na porta do empreendedor, e ela vai bater, isso independente se o empreendedor tem uma empresa de 12 milhões, de R$1, sem faturamento,
as dificuldades vão bater, elas vão aumentando, vão diminuindo, mas elas sempre vão existir. E a sua atitude frente a situações que vão acontecer, elas são definitivas para determinar se você vai ter sucesso ou não. Eu estava vendo um artigo de uma captadora americana, essas de Headhunter, né? Que também você pode ser um colaborador e você está empreendendo, se chama intraempreendedorismo. E ela listou resiliência como o mais importante para quem quer se tornar um empreendedor. É o item mais importante, segundo eles, para se tornar um empreendedor. Então, a resiliência é muito importante. Mas me dá um exemplo do dia a dia, para o pessoal entender direitinho. Perfeito. Você recebe um feedback. Ainda vamos usar um melhor exemplo. Você, dono da sua empresa, fechou um contrato onde tudo magnífico, fechou o preço que se achou melhor, a data de entrega está combinada, o contrato está assinado. Depois de 2 dias, a empresa liga para você dizendo: não vamos conseguir mais cumprir o contrato. Por quê? Primeira coisa, né? Porque você tinha assinado, tinha feito tudo. Por que nós não vamos conseguir dar andamento nisso? E simplesmente hoje nós vemos num mundo que ninguém dá mais feedback, que é algo muito importante. Não, houve aqui um processo da gerência, se inventa uma desculpa. Exato. Não é, e tal. A gente nunca sabe exatamente o que aconteceu. Nesse momento, o empreendedor fica extremamente deprimido. Sim. O mundo dele acaba. Acabou o mundo dele ali, porque ele estava contando com aquilo. Muito empreendedor que não tem preparação, que é a maioria, já foi fazer outras coisas, já andou comprando maquinário, já saiu na frente, porque ele é um empreendedor, ele precisa se mover. E agora ele não tem mais isso, como é que ele vai fazer para pagar o resto? Porque ele tinha se alavancado em cima disso. Então ele fica extremamente deprimido ali. Neste momento a resiliência entra, né? E aí, claro, cada um vai escolher que atitude tomar frente a este problema. Mas a resiliência que você tem que ter, a intenção de estar bom. Talvez não era para ter acontecido, mas você tem que ficar sólido. Você tem que saber enfrentar isso. Manter o emocional. Manter o emocional bem equilibrado, bem sereno. Faz parte, com certeza. Sem dúvida nenhuma, eu acho que realmente aquela pesquisa americana tinha razão. É uma das palavras hoje mais contextualizadas, mais presente na vida do empreendedor. A resiliência. E mais um fator importante. Não vou deixar você entregar tudo agora. A gente vai. Agora eu vou para um mais levinho, mas que também é muito importante nos dias atuais. E agora eu vou atacar um pouco nós, seres humanos. Algumas pessoas, quando eu falo isso, ficam assustadas. Eu quero que você não fique assustada. E uma das coisas que eu listei foi o network. Você saber fazer o network. O famoso QI também se usa muito, né? Nós somos animais interesseiros. Ninguém quer fazer negócio com quem não tem interesse. Ninguém quer fazer amizade com quem não tem interesse. O ser humano é um animal interesseiro. E isso foi visto como ruim, quando na verdade não é ruim. Eu posso ter algo que interessa a você, então você tem que me procurar para falar isso. Você tem que armar uma estratégia para falar comigo, para atingir seu objetivo. Sim. Alguns pensamentos pecaminosos, não, então vai fazer mal, ser interesseiro é ruim. Não. Desde que esse interesse seja bom, seja branco, tá tudo bem. Você não vai lá para fazer mal, você não quer o mal. Mas você precisa saber que os interesses existem. E é uma troca, né? Totalmente é uma troca, né? Dizia lá o famoso político gaúcho, o Brizola, são os interesses. Ele dizia, né, que esse português aí é chacoalhado. E é verdade, nós somos animais de interesse. O networking é uma palavra muito bonita, simplesmente para dizer o seguinte: eu tenho interesse em você. Vamos conversar? Mas é difícil, né? Acho que para as pessoas, todo mundo fala, não, vai lá, conversa, chega perto, fala. Você fala, ai, não, imagina, não sei fazer isso. Como que você se prepara para fazer isso? Não existe. Ou você também já nasce com isso? Não sei se nasce, não sei, mas não existe preparação. Aquele frio na barriga, na hora de fazer isso, sabe? Vai acontecer sempre. Independente se é a primeira vez ou a 45ª. Vai ter isso. Você tem que vencer isso. É fazer.
fazer, simplesmente. Com licença, gostaria de me apresentar para você, Renata. A minha história é essa aqui, o meu nome é esse. Nunca invente coisas. Seja realista. A realidade está em cima da mesa. Eu sempre digo o seguinte: a razão tem várias versões. Às vezes ela está do meu lado e às vezes está do seu. Às vezes está do telespectador. Mas a verdade só tem uma versão. Nós nunca nos afastamos dela. Então, o network é uma palavra apenas bonita para dizer interesse. Tá, daqui a pouco a gente tem que volta. Ter um interesse, tem que ter. A gente daqui a pouco volta aí nesse espaço que é importante para a gente ter nesse nosso dia a dia de empreendedor. Mas eu queria entender também como que a gente faz para não se seduzir. Então, por exemplo, se deixar, né, seduzir por tantos apelos que existem de publicidade, de marketing, essa coisa que você consegue, vai lá, invista tudo que você tem, se jogue, mas uma coisa sem embasamento. Como que a gente diferencia aquelas coisas reais, que é o que a gente está traçando, ou essa coisa da sociedade espetacular, assim? Você quer a resposta agora? Ou quer depois? Ai, quero agora. Que até na dúvida, é muito pesado? Não é pesado. Desconfie. Nada é fácil. Quando lhe chegar algo à porta que for muito fácil, desconfie. Porque ela não é tão fácil quanto parece ser. Não existe isso. Você leva muito tempo até... E às vezes eu acho também confuso, que você leva muito tempo, eu mesmo me autoflagelo com isso. Pode estar tudo bem, pode estar tudo ruim. Não existe um equilíbrio total nisso. Né? Você vai ter momentos de insatisfação e vai ter momentos de satisfação. E essa história, eu acho que a tua pergunta é muito inteligente. Se algo for muito fácil, desconfie. Não é tão fácil quanto parece. Mas e daí como é que fica aquela outra parte da gente se jogar, se arriscar? Daí também a oportunidade não pode passar num momento crucial ali, porque você resolveu ficar com os 2 pés para trás? Não, você se joga. Você experimenta. Desconfiando. Sempre, claro. Entendi. Se algo for muito fácil. Quer dizer, amanhã quantas vezes nós escutamos isso na nossa vida? O nosso telespectador está careca de saber disso. Não, amanhã você passa lá, amanhã está tudo certo, tá certo? Amanhã tu passa lá, o teu emprego está garantido. Pode passar lá porque eu conheço fulano, e fulano não sei o quê. Quer dizer, o teu currículo é maravilhoso, né? De boas intenções o inferno está cheio. Exato. Não existe isso. Não existe isso. Existe você ir lá, apresentar o seu currículo, apresentar o seu projeto, apresentar o seu plano de negócios, pé no chão. Pé no chão. Eu, por conhecer alguns fundos, trabalhar com outros, eu observo que chega a projetos mirabolantes. Vazios, até eles são tão mirabolantes, mas são vazios, né? Vazios. Tente se espelhar nos homens, nas mulheres de pé no chão. É muito mais plausível. E me diz uma coisa, os erros mais comuns, então, de um empreendedor que leva ao fracasso, principalmente você que foi falar com essas pessoas, para colocar no livro e também pela sua vivência. Quais são os erros mais comuns? Bom, eu listei 3 aqui. Vamos lá. Tá? Então, a procrastinação, Sim. que eu falei no início, é algo... Você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça. Tome decisões. Ou peça um tempo, mas decida. Sim. Até o ato de não decidir já é uma decisão. É uma atitude, né? Já é uma atitude. Tá? Depois eu falei aqui sobre a resiliência. Que é uma palavra super atualíssima. Você enfrentar situações com tranquilidade. Nem tudo está perdido e nem tudo está ganho. Sim. E, por último, falei do network, que é o interesse. Tem interesse. Vá, procure quem você queira procurar. Eu mesmo, no livro, eu tenho um dos meus ídolos, tenho tantos, mas um deles é o Guy Kawasaki, que ele participou, né? Ele participou do processo do Macintosh junto do Steve Jobs. E é um sujeito que eu falo há muito tempo com ele, por e-mail. Eu não o conheço pessoalmente, mas um dia eu decidi escrever um e-mail para ele, uma espécie de carta, devotando quanto interesse eu tinha nele, porque eu li um livro, que até acho que gostaria de recomendar, você me permite? Claro.
se chama A Arte do Começo, Gui Kawasaki, assim como fala, Gui Kawasaki. Eu li aquele livro mudou minha vida. A Arte do Começo, é um livro dele. Ele falando dos processos de empreendedorismo e, sobretudo, a Apple, porque ele trabalhou do lado do Steve Jobs. Sim. Né? E ele é um sujeito extremamente inovador. Tá? E eu devo ter escrito para ele naquela época, eu acredito com mais de 20 e-mails, sem sucesso de contato. Eu ia conseguindo e-mails dele, ia tentando adivinhar se uma hora acertava. Entendi. Batalha Naval, jogou Batalha Naval? Sim, muito. Batalha Naval. E um dia acertei no meio do barco. E aí ele me respondeu. Super. Quem tem sucesso é humilde. Essa é a verdade. Então o cara, poxa, me botou uma puta de uma resposta. Resultado. Comenta o livro hoje. Faça seu negócio decolar. Tem comentários dele. Que demais. Ele é um cara... Mandar um abração para ele, adoro ele. Nossa, que delícia. Olha, quantas pessoas também passaram aí, né, na sua vida e você com as suas tentativas e interesses alcançou. Algumas. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo no nosso próximo bloco. A Análise Direta já volta. Eu estou aqui conversando com o Fabrício Morini, ele é escritor e empreendedor, neste dia, né, do empreendedor. E estamos falando de como fazer o seu negócio decolar. Se você está curtindo o programa, tá aí na nossa fanpage, gente, já dá aquele like, já compartilha, põe aí suas considerações, seus elogios, suas críticas, tá bom? Que a gente quer te ouvir. Programa Análise Direta. Se você quer dar uma olhadinha no YouTube, também programa Análise Direta e através do nosso WhatsApp 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, coloca 05511 antes do número de telefone, tá bom? Análise Direta já volta. Análise Direta está de volta. Como fazer o seu negócio decolar? Se você não sabe, está aprendendo um pouco aqui com a gente, ao lado do meu convidado de hoje, Fabrício Morini, que é escritor e empreendedor. Antes, eu tenho uma pergunta muito legal para te fazer. Até já te fiz um pouquinho aqui nos bastidores, né? A gente começou a conversar, mas eu quero saber um pouco mais, para quem está esperando aí mais características do que um empreendedor deve ter. Você já listou 3, quero mais 3, pelo menos. Mais 3. Vamos lá. Temos na prateleira. Ok. Olha, essa aqui eu acho também fantástica, que é a questão da ideia. Aliás, existe um livro que é de um brasileiro, vou pedir desculpa, eu não me lembro o nome dele agora. Eu li esse livro algum tempo atrás, é porque ele saiu só na língua inglesa. Não sei por que só saiu na língua inglesa. Ele deve morar lá, sei lá. Se chama O Mito da Ideia. Tá. Por que o mito da ideia? O mito da ideia é o seguinte: uma ideia não significa absolutamente nada. Tudo começa com uma ideia. O grande ponto é o seguinte: uma ideia sem ação não vai a lugar nenhum. Pode ser a melhor do mundo. Eu agora posso ter uma ideia. Falar essa ideia, como já falei de tantas outras ideias. Os empreendedores têm isso. Eles vivem, a cabeça deles é complicada, é muita coisa para processar. Só que sem a devida ação, não funciona. O Al Gore tinha uma frase também muito interessante sobre isso. Ele dizia que a ação sem ação, a ação sem fundamentos, a ação sem mover os pés não significa absolutamente nada. Sim. E eu posso garantir isso para você, Renata. O mundo está cheio de gênios, mas que fazem tarefas que são obrigados, então eles não conseguem atingir o seu potencial. Daqui a pouco você vai me perguntar, mas existe uma receita para isso? Não, eu acredito que não. Você tem que tentar procurar a sua turma, né, para que as coisas realmente aconteçam. Então, assim, uma das características que eu queria falar agora neste bloco é a questão da ideia. Às vezes uma pessoa passa, uma vida com uma ideia na cabeça. E se essa ideia é boa, o que acontece? Alguém faz. Porque nós, empreendedores, empresários, nós julgamos que nós somos muito bons e nós não somos. As boas ideias é que são, com a ação.
As boas ideias vão acontecer com ou sem eu estar presente. Pode ter certeza disso. Sim. Pode ter certeza disso. O que é uma pessoa inteligente? É a que descobre o óbvio primeiro. E pratica, né? Vai e coloca em ação, que nem você mencionou. Exatamente, vai para ação, parte para ação. Tá? Você tem que saber as suas limitações, claro. Né? Hoje a gente vê muita gente tentando empreender sem dinheiro. Acho que essa ideia tem que acabar. Essa não é uma ideia boa. Não, isso é uma péssima ideia. Não se empreende sem dinheiro. Precisa de dinheiro. Precisa de uma boa ideia também. Sim. Né? Que tem assim, hoje eu escuto muito isso. Não, eu pego a minha ideia, boto debaixo do braço, vou lá e faço acontecer. Não é bem assim. Essa ideia você acha que tem que estar atrelada com algo que você também se identifica? Porque uma coisa é ter uma ideia ótima, sei lá, eu quero vender quadros, por exemplo. Vou pintar e vender quadros, que eu acho que quadros... Gente, eu estou usando um exemplo esdrúxulo, mas eu não sei pintar. Não estou afim, Você sabe? gosta de arte, mas não é uma pintora, não é uma cartunista. Não sou uma artista plástica, eu não vou fazer isso. Tem que estar muito atrelado com o que você sabe, com o que você conhece, com o que você... Porque a gente já faz muita coisa que a gente não gosta no nosso dia a dia, né? A gente já está lotado aí de tarefas que a gente não gosta, mas tem que fazer. Responsabilidades. Então, eu vou empreender num lugar que eu acho que vai dar uma grana, mas eu também não gosto daquilo. Isso também vai contra o sucesso? Maravilhosa a tua pergunta. Se você gostar do negócio, é melhor. É mais fácil, porque se parte do princípio de que você estaria mais resiliente às dificuldades. Sim. Movida então por uma paixão, por um gostar, por um amar, você estaria mais preparado. Tá? Mas não é regra. Às vezes aparecem bons negócios, né? Às vezes aparecem bons negócios na sua frente que você às vezes não entende nada do negócio. E aí você precisa se cercar de pessoas que conhecem. Principalmente as que já fizeram, não os teóricos. Tá. Eu, particularmente, prefiro buscar os fazedores. Sempre buscar embasamento, né? Os embasamentos, os fazedores, quem já fez, por que não tiveram sucesso, por que tiveram, quando foi. O mercado tem muitos ciclos, né? Nada melhor que conversar com um economista, que daí já não é meu métier. Mas é importante conversar com pessoas que conheçam. Às vezes você tem uma grande ideia, tem recurso, mas o momento do país não ajuda você. Existem várias variáveis. E no seu caso, a gente enfrenta aí uma crise, não é de agora, a gente já vem aí caminhando nessa crise. Em algum momento, o seu negócio deu uma escorregada, você teve que fazer algumas amarras, ou não, você estava preparado para isso, você tinha um respaldo? Diversos momentos nós tivemos que rever a estratégia, independente do segmento. Diversas vezes nós tivemos que rever a estratégia. E eu digo mais, isso deveria ser feito todos os dias dentro de uma empresa. Né? É que conforme a empresa, eu defendo uma tese, que eu vou falar aqui para o nosso telespectador e para você. Conforme a empresa vai crescendo, infelizmente ela se torna muitas vezes inchada e ela cresce tanto que ela acaba apenas tentando resolver os problemas da própria empresa, dos próprios problemas que ela criou. E o consumidor, o cliente vai ficando de lado, vai ficando de lado. Então é o seguinte, só tem um patrão numa empresa, é o cliente. Se ele não existir, não existe empresa. Exato. Então você tem que estar sempre focado nele. E essas amarras que você comentou, por às vezes falaste do momento país, né, que na economia vai bem, e nos outros setores horrível. Sim. Né? Mas sim, você tem que estar sempre se adequando, sempre olhando. Às vezes você está gastando muito na sua própria operação. Não vou nem falar daquele empreendedor que pega o dinheiro e vai a vida a ele. Não, mas às vezes na sua operação mesmo, você tem que estar olhando, diz que custa igual unha, tem que estar sempre aparando para ficar bonitinha. Né? E é verdade, você tem que estar sempre com o olho muito vivo nisso. Então, você tem que reunir as condições adequadas para empreender. Isso é uma outra característica que eu ia falar para você. Então, bora, vamos lá. Você tem que reunir as condições adequadas para empreender. O que são as condições adequadas? Justamente isso que a gente estava falando. Um outro exemplo de condição adequada. Muitas vezes, o empreendedor não tem capital para empreender, o que é algo extremamente normal. Sim. Você tem a ideia e você pode ser dono de uma boa ideia. E você reúne isso num documento. Hoje você gosta de falar de business plan, né, neste plano de negócios. Que, puxa vida, às vezes você abre lá um plano de negócio, tem
50 folhas, eu não leio um documento com 50 folhas. Eu não leio, me nego. Não consigo. Sou disléxico, não existe isso para mim. O empreendedor não consegue. Não tem esse tempo também. Não consegue fazer isso. Então, mas as pessoas acham que talvez por levar algo mais coxudo é melhor. E não é. Às vezes 5 folhas resolve o problema. Porque é só uma ideia. E você está em busca do quê? Do capital. Sim. E às vezes você vai levar isso para cima de uma mesa adequadamente e você escuta coisas dolorosas, né? O empreendedor que vai buscar capital no mercado, e a maioria deles tem que buscar como eu busquei, você tem que saber que você vai ter patrão. Quem paga a conta escolhe a banda. Então, e você tem que dar esse respaldo. Eu acho que há um pouco de conflito aí também entre as gerações. Eu sou de uma geração nova, me considero de uma geração nova, embora esteja empreendendo há algum tempo. Comentei contigo aqui nos bastidores, né, que tu me perguntou desde quando tu empreende. Eu não sei te responder isso, porque eu empreendo há tanto tempo, eu nasci numa família empreendedora, né, então não sei quando é que eu comecei com isso, mas eu comecei. E por este conflito de gerações, às vezes, hoje nós o novo empreendedor, né, às vezes ele nem está tão conectado no dinheiro, né, ele quer apenas transformar o mundo. Sim. Que coisa romântica. E às vezes a gente se depara que isso não é a realidade. Exato. Nos bastidores não funciona assim. Então, reunir as condições adequadas para você empreender é muito importante. Isso está ligado a como comandar uma empresa. É você que vai fazer isso? Não, vai ser outra pessoa. Então você vai estar junto dessa pessoa, você vai ser sócio dessa pessoa. Eu particularmente adoro me cercar de pessoas mais velhas de idade com experiência. Para mim é muito importante. Porque ali você descobre rápido, porque eles já fizeram errado. E aí você já sabe onde é que está o erro, então você não precisa ir por aquele caminho. Então você tem que ter uma humildade aí também, né? De aceitação. Você é um jovem empreendedor, como a gente já conversou aqui. Tive que perguntar a idade dele, porque eu falei, mas quantos anos você tem? Eu converso aqui com pessoas muito jovens e que, assim, que as coisas estão virando, dão certo. E eu sinto que as pessoas, principalmente assim, a vida vai colocando no caminho e as pessoas vão fluindo também. Eu vejo que elas vão atrás, mas as coisas acontecem. Não tem um esforço, claro, entendo o que eu quero dizer, mas não é aquela coisa, eu tive que forçar tantas situações. Né? Você vai acertando e as coisas vão ocorrendo. Você tem 30 anos apenas. Eu fico pensando nas pessoas que ainda querem empreender, que estão ali, que ainda não se encontraram, né? Ainda trabalham naquele dia a dia monótono, rotineiro, e estão ali com uma ideia e ainda tem chance. Você não tem idade para empreender? Absolutamente não existe isso. Não, eu considero que não existe isso. Eu sou um leitor voraz. Se deixar, eu passo o dia inteiro lendo. É um problema que eu tenho. Eu gosto muito de ler. Não é um problema. Não sei. Às vezes eu perco muito tempo lendo. Entendi. Mas, enfim. E as pessoas me perguntam isso. Tá? Essa é uma pergunta corriqueira para mim. Tá? E eu respondo de duas maneiras isso. E de vez em quando eu recebo no meu escritório jovens com 22 anos, com projetos e alavancados, com gente querendo dar capital, maravilhoso. Então, quer dizer, são pessoas bem mais novas que eu e com ideias que eu jamais teria. E elas são pessoas fantásticas, têm a veia empreendedora. E o próprio Roberto Marinho começou, né, um mito da televisão, acho que não, né, começou a construir a Rede Globo com 65 anos, 64 anos. Então não existe idade não para empreender. Eu até julgo que nós estamos empreendendo todos os dias, nós só não queremos talvez admitir isso ou se confrontar com isso. Tá? Quando você está no seu métier do trabalho, você está empreendendo. Você está se comportando de uma maneira diferente, você está tentando chamar a atenção para que vejam o seu trabalho. Senão do que adianta você vir? Claro. Então, assim, a questão da idade não é barreira você ter mais idade ou menos idade. Né? Tem agora, eu não me lembro, eu vi em algum momento um menino, também acho que lá nos Estados Unidos, na Europa, que acho que ele tem 15, 14 anos, o moço já está numa esfera super avançada. Nasceu com o bichinho do empreendedorismo. Nasceu com o bichinho. Na verdade, acabei não trazendo o livro porque nós estamos lançando ele exatamente agora. Já estamos aí bem próximo, vai ser no dia 23. Inclusive, queria convidar telespectadores de São Paulo, quem quiser vir aí de outras regiões. Vai ser no dia 23 de outubro.
Eu estou chamando da renovação dos votos do empreendedorismo nacional, né? Que confluindo com essa data do 23 de outubro, do primeiro voo do Santos Dumont, 101 anos do voo do 14 bis, lá em Paris. Então a gente está, o lançamento vai ser no Pátio Paulista, certo, na livraria Cultura, tá certo? E eu gostaria muito de ter o telespectador lá para a gente bater um bom papo e mais à frente nesse assunto aí do empreendedorismo. E me fala, você tem um site também, Tem. que as pessoas podem ficar mais próximas de você, saber um pouquinho mais dessa área? Sim. O site se chama, eu acho o nome bárbaro, aprendifazendo.com.br. Tá? Hoje nós já estamos lá com mais de 20 mil curtidas, todo esse negócio do século XXI aí, né? Uhum. E lá a gente dá dicas, lá a gente conversa, lá eu me aproximo mais do empreendedor, aconselho os empreendedores. Entra lá, curte, manda mensagem, no mais tardar 2-3 dias eu respondo. Mas já deu a resposta. Já está pensando, não deixa ninguém sem resposta não. Nossa, Fabrício, foi um prazer te ter aqui na nossa análise direta. Volte quando você quiser. Eu acho que você tem muito mais para trazer para a gente, de aprendizado, de vivência, e que é o que o nosso público também procura. Então, olha, muito parabéns pelo livro. Se der, apareço sim lá no dia 23 de outubro. Tô te esperando. Pode deixar. Eu quero um livro, quero lá o seu autógrafo. Já está reservado. Vou sair daqui e já vou mandar reservar para você. Muito obrigada mesmo. Eu vejo você com certeza num outro programa aqui na nossa análise direta, tá bom? Te agradeço muito, Renata. Muito obrigado. Obrigado, telespectador. Fiquei muito feliz de participar. Quero voltar. Perfeito. Pessoal, você aí que participou conosco hoje do Dia do Empreendedor e bateu esse papo junto com a gente, né? Tenho certeza que você aí também ficou murmurando, falando das suas ideias aí para você mesmo, para quem está aí do lado. Então, pessoal, conversei aqui com o Fabrício Morini, que é empreendedor, escritor, lançando o livro agora, dia 23 de outubro, no Pátio Paulista. Para você que curte, acompanha a gente, dá uma olhada no nosso canal do YouTube, quer olhar algum programa que você ainda não viu, quer rever, lá no YouTube é Programa Análise Direta, na nossa fanpage do facebook.com/Programa Análise Direta, e através do WhatsApp você também pode se comunicar com a gente aqui do Análise Direta. É só você mandar mensagem para 011 São Paulo 99224-7760. Se você é de outro país, coloca o 55 na frente, tá bom? Hoje eu fico por aqui. Um beijo grande, até o próximo programa. Tchau.